Gravando. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo o vídeo. Meu nome é Kelvin. Meu nome é Igor, a gente é estudante da Engenharia Elétrica aqui da USP Itatiba. A gente participou da matéria de PDS com a professora Débora e a gente está desenvolvendo um trabalho, um projeto sobre filtros esse semestre. A gente escolheu utilizar o Octave, desenvolvendo um filtro de passa alta e passa baixa, tá? E um áudio que a gente escolheu para estar aplicando esse filtro é um áudio chamado Pink Noise. O porquê do Pink Noise? O Pink Noise é um áudio que apresenta todas as frequências, de 20 kHz a 20 Hz. É um áudio que é ouvível ao ouvido humano e é um áudio que não tem fala. Esse áudio, a hora que você aplica o filtro, você percebe que altera o ruído. E eu vou colocar ele aqui para vocês terem noção como ele é sem filtro nenhum. Logo em seguida, o Kelvin já vai explicar o que a gente fez no Octave, como a gente fez e como ficou, tá? Ó, vocês conseguiram ouvir e perceberam como que ficou o áudio, né? Ó, esse aí é um áudio flat, sem alterações nenhuma. Exatamente. É como o Igor falou, né? A gente está utilizando a plataforma, né, o software Octave. Ele é de fácil acesso, né? E também é muito parecido com o MATLAB. Bom, foi desenvolvido, né, no Octave aqui, como o Igor tinha falado também, o filtro passa baixo, o filtro passa alta, né? Para tentar perceber essas diferenças, né, dentro desse áudio aí do Pink Noise, né? O grave e o agudo, né, das frequências. Bom, essa parte inicial dos filtros ela é muito parecida, né? O que vai diferenciar é só a parte do filtro em si. Porque essa parte do código, ele pega, né, esse áudio, utilizando essa funçãozinha aqui, e coloca, né, dentro de uma variável chamada x. E o FA é a nossa taxa de amostragem, né? Bom, a partir disso, né, a gente consegue plotar ele tanto no tempo, tanto na frequência, né, como vocês vão ver. E depois a gente vai passar ele pelo filtro, né? A construção do filtro ela é bem simples. A gente utiliza uma funçãozinha, né, chamada FIR1, que ele é um filtro, né, que você pode definir ele para ser um filtro passa baixo, um filtro passa faixa, um filtro passa alta, né? Ou também um rejeita faixa também. Ele funciona e ele trabalha com a parte de janelamento Hamming, né? Tem outros tipos de janelamento, mas a gente está utilizando esse, que é a opção que o Octave possibilita para a gente, né? Bom, nesse caso aqui, né, como eu falei, um filtro passa alta, a gente está utilizando uma frequência de corte de 10K. Então, a partir dos 10 kHz, ele vai cortar. Na verdade, né, ele vai passar todas as frequências que estão acima de 10K e vai rejeitar, né, todas as frequências que estiverem abaixo de 10K, né? E aqui o N é o nosso número da ordem, né? O que é essa ordem? Essa ordem, né, ela vai mostrar para o filtro, né, se ele vai ter uma banda de transição mais reta, mais curvada, mais redonda. Então, isso que vai definir, né? E também isso define a qualidade do filtro, né? Nesse caso aqui, o filtro passa alta, né? Eu escolhi de 50 e escolhi a partir de 10 kHz para ele cortar, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois, né, junto com o filtro passa baixa, né, o gráfico desse filtro. Bom, vou botar para vocês agora, para vocês escutarem. Você utilizando essa função chamada SoundP, você consegue escutar, né, o áudio, né, que foi filtrado aqui junto com o filtro, né, e junto com o áudio que veio, né, original, que é uma convolução, né. Vou pôr aí para vocês escutarem. Bom, como vocês podem ter percebido, ele é um som mais agudo, né, bem mais diferente do que o original. E agora falar um pouco sobre o filtro passa baixa, né? Então, como eu disse, essa parte aqui ela é muito próxima, porque é o mesmo código, né? O que vai diferenciar é na hora do filtro. Porque o nosso filtro aqui, ele vai cortar, né? A gente está utilizando a mesma função chamada FIR1, né? Que é no janelamento Hamming. E a gente está utilizando aqui, né, o número de ordem 100, e ele está cortando no 250. Então, tudo que tiver abaixo de 250, né, Hz, ele vai captar, ele vai passar para a gente, que vai ser o grave. Né? Tudo que tiver acima, ele vai cortar.
Então, a gente não vai ter os agudos, né, desse som. Bom, com o P aqui, né, colocando como variável, a gente faz a filtragem, a mesma coisa. E a mesma coisa, clicando no som do Pi, a gente vai ter esse áudio, né, mais grave aí do Pink Noise. Bom, vocês devem agora ter reparado, né, tanto o agudo como o grave. E agora eu vou mostrar para vocês na parte de gráfico, né? Na figura 3, como vocês podem ver, a gente colocou o sinal aqui no tempo, né? Então a gente pega o Peak Noise e coloca ele no tempo. E aqui é o sinal na frequência, né? Só que aqui é uma frequência normalizada, né? Para também ficar mais fácil de visualização. E a gente não colocou em decibéis, né? A gente está utilizando uma amplitude dessa forma mesmo, genérica, só para visualizar melhor também. Então esse daqui é o sinal, né, sem filtro. Agora eu vou mostrar para vocês o sinal filtrado, né, e o filtro passa baixa. Como vocês podem ver, né, o filtro passa baixa aqui e o nosso sinal, né, na frequência com o filtro, né? Vocês podem ver aqui, ó, se a gente passar o mouse, a gente vai ver que ele está em 0,06, né, que é o 250 normalizado, né? E aqui a gente vê também que ele está mais ou menos aí nesse 0,06, né? É que aqui vai depender, né, da ordem, né? Como esse daí ele tem uma ordem pequena, então ele faz uma curva, né, maior do que o que a gente queria. Nessa banda de transição, ela não é tão linear como a gente queria, né? Mas a gente vê que ele tá funcionando. E agora eu vou mostrar para vocês o gráfico do filtro passa alta, né? Que ele vai passar as frequências a partir de 10K. Então, como vocês podem ver aqui, nosso filtro, né? Então, a partir do 10K aqui, 0,15, né, normalizado, a gente vai ter aí a filtragem, né? Vão ser só essas frequências de alta frequência que irão passar nesse filtro. E aí, como eu disse, a mesma coisa, né? Esses parâmetros aqui vão depender, né, do número da ordem que a gente está colocando para esse filtro. Mas quanto maior a ordem, mais processamento a gente será necessário, né? Bom, no código, né, ele é bem simples, então se você quiser mudar a parte de filtro e tal, simplesmente você mudando alguns parâmetros, como o WC, né, que é o nosso corte, no filtro passa baixa, o número da ordem, a mesma coisa, né, o filtro passa alta aqui, mudando esse parâmetro de corte, o número da ordem, para você ter um filtro melhor ou pior, né, dependendo. Bom, agora o Igor vai falar um pouco por que da filtragem, né? Para explicar para vocês por que tudo isso, por que se filtra um áudio. O porquê a gente se filtra? Aí na sua casa você deve, quem tem um home theater, profissionalmente, quem tem um sistema de som, depende de um porte pequeno, porte grande, são utilizados em todos esses processamentos para dividir o som. Cada caixa num home theater, por exemplo, tem a sua função, tem a sua frequência que ela vai falar. No home theater, exemplo que a maioria das pessoas vê, tem o sub e tem a alta. No sistema de som onde você vai num show, você percebe que na frente do palco, geralmente, no chão ficam umas caixas e penduradas ficam outras. O que são isso? As caixas do chão geralmente falam as frequências de graves. As caixas que estão penduradas, geralmente, a maioria das vezes, são as que falam as frequências altas. Tá? No que é usar isso aí? A gente precisa cortar. Cada caixa precisa falar até um certo ponto. Isso em processamento digital, em processamento de som, tá? Para o sistema ficar equilibrado. Digamos que até onde ele pode falar, de quanto a quanto, o tanto que ele pode falar, para a gente ter um som legal. Aplicando isso tudo, a gente tem o uso de filtro em propriedades, digamos, particulares. Por exemplo, no cantor, na voz dele, ele usa alguns tipos de filtro, filtros de graves, agudos. Cada instrumento usa um tipo de filtro, né? Na escala grave, médio e agudo. A própria equalização também, né? Que seria um filtro. Onde mais a gente tem exemplos é um DJ. DJ também utiliza tipos de filtro. Eu, como DJ também, deixei um exemplo. Vou colocar um pedacinho aqui para vocês, tá?
Na prática, utilizando o próprio filtro Low Pass e High Pass, tá? Corte graves e agudos, na demonstração do Pink Noise, tá? Eu vou colocar ele agora aqui no finalzinho do vídeo, para vocês terem uma noção como que é isso na prática também. E no meu canal aqui, onde está esse vídeo, vocês podem olhar embaixo em outros vídeos, vai ter alguns vídeos explicando como é no sistema de som, como é numa mesa de som, no sistema de DJ e no próprio software de edição de áudio, de música, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e a gente agradece a cada um que assistiu o nosso vídeo. Obrigado. Kelvin, tem alguma coisa? Principalmente a professora, né, que pediu esse trabalho, né, que foi bem enriquecedor para a nossa formação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Bom, como no nosso projeto a gente só fez um teste com esse filtro Pink Noise, utilizando o filtro testado no Octave, vamos para um teste agora na prática. Aqui estou usando um software de música para DJs, tá? E o próprio software já tem uns filtros aqui. Na verdade ele tem três tipos de filtro: agudos, médios e graves, e um filtro de duas bandas. Para a esquerda, ele corta os agudos e médios, para a direita ele corta os graves. Fazendo um teste, soltei aqui. Vamos lá então, para a esquerda ele corta mais os agudos, totalmente só ficou os graves. Voltando ele para a direita, trazendo ele aqui, ó, ele vem cortando os médios, só vai restar os agudos. Um outro exemplo também que a gente pode fazer nas próprias funções específicas. Nos graves, só deixo os médios, só vou deixar os agudos, só vou deixar os graves.